Olá, sejam bem-vindos ao LibTalk Fibra, esse programa que é em parceria com o Liberal.com, que traz para você assuntos da atualidade. E agora a gente vai conversar sobre crimes virtuais e LGPD com a mestre e professora do curso de Direito da Fibra, Shelley Primo Alcolumbre. Oi, Shelley, obrigada pela tua participação aqui com a gente. Olá, oi Ana, obrigada pelo convite. Nada, vamos lá conversar um assunto que é extremamente importante e da atualidade, já que a gente está vivendo nessa era digital, as pessoas ainda acreditam que a internet é uma terra sem lei, tá certo isso? Não, não está certo não, existe muita regulamentação hoje, a tendência é aumentar essa regulamentação. Então vamos falar um pouquinho sobre exatamente essas questões relacionadas à lei, né, que rege ali aquele mundo virtual. Muitas pessoas acreditam que podem dizer o que querem e o que não querem na internet e vai ficar por isso mesmo. E tu já adiantas aqui que não é bem assim a história, né? Não, não é assim. Nós temos algumas normas que tratam da questão da segurança dentro do mundo virtual e nós temos normas de direito penal que vão criminalizar algumas condutas. Como a gente está falando de direito, e o direito ele não consegue acompanhar a evolução, a tecnologia, por que ele não consegue? A tecnologia ela muda muito depressa. E o direito, a gente não pode ficar legislando a todo momento, porque isso causa o que nós chamamos na área jurídica uma insegurança jurídica. Então eu tenho que ter leis do conhecimento da população para que a gente possa regrar as nossas ações. Se a todo momento tiver surgindo uma nova lei, gera uma insegurança que a gente não vai saber mais como se comportar. Sim. Então as leis elas não podem mudar a todo momento. Por isso que o direito ele não acompanha a tecnologia, né? Então já começa por aí, é um processo até desigual, né? Desigual, Sheila? isso. Mas a questão também é que mesmo diante dessa desigualdade, né, de processo, existe a possibilidade também de se trabalhar com jurisprudências, né? Sim, existe. Quando a gente fala com relação à legislação que vai regulamentar esses comportamentos e as condutas ilícitas, a gente tem o histórico, e ele não é muito antigo, como eu falei, nós demoramos muito tempo para legislar em matéria de ambiente virtual. Nós temos a primeira legislação, é aquela que vai inaugurar essa era de regulamentação do ambiente virtual, foi a Lei Carolina Dickmann. Essa lei 12.737, ela surgiu daquele episódio da atriz que teve o seu computador invadido e depois foi extorquida com a subtração das suas fotos, a ameaça de divulgação e tudo mais. Então, essa legislação, ela incluiu no Código Penal o artigo 154A, que fala sobre invasão de dispositivos de informática. Então, ela foi a primeira, isso em 2012. Uhum. Então, quando a gente fala historicamente, no mundo jurídico, é muito recente. Em 2012, a gente já vivia a questão de redes sociais, a questão de integração. E talvez até pelo apelo da Carolina Dickmann, por ser uma artista e levou isso a público, né, na mídia, que acelerou também esse acelerou processo, porque era um projeto de lei que já estava tramitando no Congresso e na Câmara há muito tempo. Então, quando ele veio a ser convalidado, quando ele entrou em vigência, quando virou lei, já era um projeto antigo. Então, o episódio da atriz ele ajudou realmente a dar publicidade, a pleitearem uma resposta, e essa foi a nossa primeira resposta. Então, esse foi aí o nosso marco inicial de regulamentação. O que acontecia antes? Nós tínhamos o enquadramento de algumas condutas ilícitas praticadas no meio virtual, mas do que já existia na legislação, tanto no Código Penal como na legislação esparsa. Então, a gente adequava. Continuamos adequando hoje, porque a gente não tem regulamento para tudo que acontece no ambiente virtual. Sim. Mas esse daí foi o primeiro dispositivo. E assim como evoluiu também, né, o tipo de crime. Sim, naquela época, sim. A Carolina Dickmann foi extorquida, né, através das suas fotos, do seu computador que foi invadido.
apesar ainda haver extorsão, né, no meio digital, mas também tem outros tipos aí, né, que a gente pode Nós temos uma enumerar. gama, não é? A questão da invasão do dispositivo de informática pode ser para obter informações, pode ser para subtrair conteúdo seu, fotos, com ou sem finalidade lucrativa, não precisa ser só uma extorsão. Nós temos a questão dos crimes de racismo, crimes contra a honra, das ameaças, dos crimes sexuais, a pedofilia, o assédio. Então, uma gama de crimes. Agora, como a pessoa pode se comportar diante do cenário de ter sido vítima, né, dessa situação? Às vezes a gente até ignora, né, Shelley, mas não é tão legal ignorar assim um comentário ali numa foto, um comentário maldoso. Às vezes a gente ignora, fala assim, não, essa pessoa vai receber o mal que ela está fazendo. Mas não é legal a gente ignorar o tempo inteiro assim, né? Senão você está também contribuindo para que essa pessoa ganhe um poder ali que é criminoso. Em todas as searas, a gente tem que ter um código de ética e uma postura. Né? Então, no ambiente virtual não é diferente. Como você falou, não é uma terra sem lei. Todas as suas ações, todas as suas falas, elas podem ter consequências. Como a demanda é muito grande, como a utilização é muito grande, as pessoas estão acostumadas a opinarem da forma que querem e ficar por isso mesmo. Mas pode ter uma consequência. Por exemplo, se você for vítima de bullying virtual, se você for vítima de algum tipo de assédio, algum tipo de crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, ameaças, extorsão, crime patrimonial, os especialistas eles dizem o seguinte, que para a gente formalizar esse tipo de ocorrência, ela é difícil, porque eu não tenho um crime de uma pessoa física, é um meio virtual, então ele já é diferenciado. Então, o primeiro passo é você reunir provas. Para você poder ir numa delegacia, você tem que reunir provas, e é mais difícil quando o ambiente é virtual. Então, se recomenda que você guarde mensagens, guarde e-mails, que você faça os prints, que essas provas elas sejam levadas em cartório para registro, é o ato notorial. Então, quando você registra ali em cartório, se porventura essas provas forem apagadas, forem retiradas do ambiente virtual, você já tem ali o suficiente para levar para abrir um inquérito policial, digamos, né? Sim. E daí se dirigir a uma delegacia especializada, se for o caso, se tiver na sua cidade, se não uma delegacia comum. E a gente volta ao assunto da questão da lei não acompanhar a tecnologia, que hoje em dia, inclusive em alguns meios de comunicação digital, a gente já tem a mensagem temporária, né? Isso, que apaga e aí acaba de uma única visualização. Acaba apagando também as provas, né? É verdade. E nesse caso, assim, não teria como correr atrás. A não ser que você conseguisse gerar uma investigação da Delegacia de Crimes Virtuais. Então, na Delegacia de Crimes Virtuais, eles conseguem recuperar algumas coisas fazendo aquela investigação para trás, não é? Shelley, eu vivenciei, né, de perto uma situação que caracterizou como um crime de difamação, né, dentro de um grupo de WhatsApp, um grupo condominial, né, onde todo mundo fala Sim. o que quer e o que não quer, acha que ali está tranquilo para falar, e na verdade uma pessoa se sentiu ofendida, levou para a justiça, né, e a pessoa que cometeu a injúria teve que se retratar no mesmo grupo, né? Isso é a questão da proporcionalidade, né? Explica um pouquinho pra gente como funciona. Nos crimes contra a honra, no caso, a calúnia, eu vou imputar para você falsamente um crime. Vou dizer que você cometeu um crime quando você não cometeu e eu sei que você é inocente, então eu estou falseando. A difamação, não importa se é mentira ou se é verdade, eu vou reputar você uma conduta desonrosa aos olhos da sociedade. E a injúria é quando eu vou macular os teus atributos físicos, intelectuais, morais, ou seja, eu vou te dar uma qualidade negativa. Então, não importa qual seja esse crime contra a honra,
O simples fato de eu estar dando essa publicidade, e ali você está falando de um grupo de WhatsApp, então tem publicidade, já configura o delito. Então não importa se você se ofendeu ou se você não se ofendeu, importa se o que eu falei, se eu propaguei, tem a possibilidade de ofender alguém. Né? Então aí a gente está falando de um grupo de condomínio que, quando eu tenho uma reclamação, eu tenho que formalizar no livro de ocorrência. É assim que vai se resolver. Eu não tenho que bater boca, nem ficar falando para o síndico, para exigindo isso e aquilo. Eu tenho que formalizar para aquilo ser apurado e aquilo ser conversado. É isso que eu estou te falando. A necessidade da postura em tudo na nossa vida. Exatamente. Até na questão condominial. Então, quando a pessoa ela se expõe num grupo, ela pratica o crime contra a honra e, dentro do Código Penal, tem a possibilidade de você se retratar. E essa retratação ela tem que ser cabal. O que quer dizer isso? Exatamente nos mesmos termos em que foi a ofensa. Por isso que ele teve que se retratar, a pessoa, né, lá no grupo, que foi o meio que ela utilizou para ofender, para difamar. E com relação, Shelley, à questão de crime de extorsão, né? Vamos voltar aí à questão do crime de extorsão. Existe uma forma de eu recuperar de alguma forma o dinheiro que a gente ouve muito falar na questão das pessoas que invadem o WhatsApp se passando por alguém familiar, né? Então eu mando uma mensagem para você: Shelley, aqui é sua mãe, estou passando necessidade, pode depositar para mim R$500? Aí a Shelley vai lá, deposita R$500. Depois, Shelley, poxa, preciso pagar uma conta, não sei o quê, e deposita mais R$500. Até se tocar que não é a mãe, né, que está realmente falando. Esse dinheiro, a gente tem possibilidade de reaver? Aí vai depender como foi esse golpe, não é? O exemplo que você me deu é estelionato, não extorsão. Extorsão é quando eu estou te ameaçando e exigindo o pagamento de algo. Sim. Extorsão, a gente tem muito aqueles telefonemas de presídios que chegam para a gente dizendo: eu sequestrei sua filha, exatamente. Não é? Então isso é extorsão. Aí vai depender de como aconteceu esse golpe para eu conseguir reaver esse valor que foi conseguido aí. Às vezes, quando a gente tem um golpe, por exemplo, na questão de bancos, quando nós mesmos fornecemos a nossa senha para ser utilizada, dificilmente isso vai retornar. Então tem jurisprudência, é pacífico, que a responsabilidade pela minha senha ela é minha. Só que tem a questão também quando esse estelionato, essa extorsão, ela sai daquele perfil, né, do correntista. Então o banco tem os mecanismos de segurança dele. Então quando sai daquele perfil, às vezes a gente consegue reaver sim. Quando faz transferência, por exemplo, Isso, Pix. quando aquilo que eu dei no meu cartão com a minha senha, que era pessoal, aquilo ali eu não consigo reaver. Não consegue, né? Porque você repassou a sua Mas senha. outros tipos de golpe, pagamentos e tal, saindo do meu perfil, existe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que diz que sim, porque aí foi falha dos mecanismos de segurança do banco. Porque às vezes a gente vai fazer uma compra grande e o próprio banco liga para a gente para ver se somos nós mesmos, né? Uhum. Então, quando o golpista vem, por que ele consegue? Então, falhou o mecanismo de segurança do banco. Então, entrando na justiça, pode ser sim que consiga reaver. E é o mesmo pensamento, é a mesma questão também, o mesmo procedimento para crimes relacionados à compra na internet, em sites, né, falsos, né, reserva de hotel, por exemplo, compras de produto, também seria esse mesmo sentido? Tudo aí, isso vai depender de como foi esse golpe, né? De como foi esse pagamento, como foi esse golpe. Porque aí, na maioria das vezes, o usuário está sendo vítima mesmo de um estelionato. E aí o que a gente vai conseguir ir atrás, investigar, é justamente a questão criminal, a questão do estelionatário. Shelley, dá a dica pra gente aí de como tentar evitar cair nessa situação, né? A gente sabe que muitas vezes no cotidiano, principalmente o perfil de pessoas que caem nisso é um perfil de pessoas mais velhas, né? Até por não saber lidar muito com o meio digital, né? Mas dá umas dicas pra gente de como evitar
certas situações, certas pegadinhas? Existem muitas dicas. A maioria das vezes a gente acaba cometendo os mesmos erros. Por exemplo, uma das dicas é sempre quando você não estiver utilizando o Wi-Fi, Bluetooth, deixar desligado. O Wi-Fi, geralmente, no nosso celular, ele fica aberto. Direto, não é? Usuários de WhatsApp e qualquer outra rede social, sempre ter aquele código duplo, não é? Aquela certificação, verificação dupla, não é? É uma das dicas. Não colocar foto pessoal no seu WhatsApp, porque às vezes eles só fazem subtrair a sua foto e não invadem o seu número. Utilizam outro telefone com a tua foto. Esse é o golpe que está na moda, não é? Exato. Enfim, nossa, tem muitas dicas assim de segurança. No caso de invasão do aparelho, o correto, segundo os especialistas, é você trocar de dispositivo, mudar as senhas. Evitar clicar naqueles links, né, que não são suspeitos, tanto links, né, quanto algum tipo de documento, abrir algum tipo de documento que não tenha uma fonte conhecida. As dicas são infinitas. São infinitas. Mas o importante é estar de olho e, se por um acaso se tornou uma vítima do mundo virtual, tem possibilidades de correr atrás disso. Tem sim. Com especialistas, principalmente advogados que são especialistas na área de crimes virtuais, não é? Vão saber orientar essa pessoa, esse usuário que foi vítima de algum golpe, de algum tipo de invasão, e vai tomar as providências. Shelley, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, mas que tem tudo a ver com o mundo virtual aí. Vamos falar de LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que surgiu há pouquíssimo tempo, né? Não tem nem um ano, mas que veio para nos respaldar também, para nos ajudar nessa proteção de dados gerais. Fala um pouquinho dessa lei para a gente. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é a Lei 13.709, ela surgiu em maio de 2001, ainda vai fazer um ano. Então, ela vem trazer um pouco mais de segurança com relação ao ambiente virtual, tendo em vista que ela prima pela privacidade. Então, ela vem complementar o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma lei de 2014 que foi a Constituição da Internet, o primeiro a trazer algo em torno de princípios, garantias, deveres e direitos do usuário. Então, ele também estava pautado na questão da privacidade e a LGPD veio ratificar essa questão da privacidade. Só que ela é uma lei que ela acaba dando uma segurança aos dados pessoais de forma mais geral do que o Marco Civil. O Marco Civil ele se restringia simplesmente àqueles dados que eram coletados e armazenados no mundo virtual, no ambiente virtual. A LGPD ela é extra ambiente virtual também. Então, tipo o quê? RG, CPF, endereço? Isso. Uma das coisas que ela veio também ratificar foi a utilização desses dados de forma responsável, principalmente pelas empresas que vão coletar esses dados, né? E a necessidade de autorização do usuário, tá? Na disponibilização desses dados. Só para a gente explicar melhor, ficar um pouquinho mais claro, toda vez que você vai em algum lugar, alguma empresa de telemarketing, de operadora de telefone, de compras, né? Qualquer magazine, a gente acaba fornecendo telefone, endereço, né? CPF, RG. E a loja, o local que você está fornecendo, ele só pode utilizar ali internamente. Ele não pode vazar esses teus dados, é isso? A não ser que tenha o consentimento do detentor dos dados, né? Agora, não tendo, como a gente sempre recebe, por exemplo, ligações de telemarketing, né? E a gente fica se perguntando, eu fico me perguntando, meu Deus, como é que a pessoa descobre o meu telefone, né? Não tenho ligação com essa empresa de operadora, por exemplo, de celular, que liga sempre, né?
não tenho ligação com essa empresa, meu telefone não é dessa telefonia. Por que será? Quem deu esse telefone? Descumprindo, né, porque qual é a segurança jurídica que a lei traz para a gente? Nós estamos seguros? Não estamos. Mas é uma legislação que ela veio trazer responsabilidade administrativa e civil para essas empresas. Ou seja, essas empresas elas devem se adequar à legislação. Elas devem tomar um cuidado maior com os dados que elas coletam, que elas armazenam. Por quê? Porque no caso de descumprimento da lei, a responsabilidade, por exemplo, civil, ela pode chegar a multa de até 50 milhões. Então, se eu quiser correr atrás, por exemplo, dos meus direitos, eu posso correr, pode demorar, pode ser difícil, mas eu posso, responsabilizar alguém. Hoje a gente tem a quem recorrer. E tanto o Marco Civil da Internet como a LGPD trouxeram também os órgãos fiscalizadores, porque a gente ficava sem saber aonde questionar aquela violação. Para onde ir, né? Então, além da Anatel, nós temos a Delegacia Nacional do Consumidor, nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, trouxeram alguns órgãos que são responsáveis por essa fiscalização. A Delegacia de Crimes Virtuais não seria o local adequado nesse caso? A Delegacia de Crimes Virtuais, então, esses órgãos são os fiscalizadores. Para nós, usuários e proprietários desses dados, acionar esses órgãos fiscalizadores e, no caso de crimes virtuais, aí sim acionar a Delegacia de Crimes Virtuais. Entendi. Bora, inclusive, só repetir, falar com relação a quem recorrer, em caso de crime virtual, a quem eu recorro, em caso de lei de proteção de dados, qual é o órgão responsável? Os órgãos de fiscalização da lei de proteção de dados, que não são só esses que eu falei. No caso de crimes virtuais, aí sim a Delegacia de Crimes Virtuais, se tiver na sua cidade, porque nem todas têm a delegacia especializada. E se não tiver? Delegacia comum. Comum, ela é responsável por atender aquele chamado. Tem que ser. Tem que ser, não pode se negar. Shelley, tem também uma possibilidade de tentar não receber mais ligações de telemarketing através do Não Perturbe, né? Isso. Fala pra gente um pouquinho como é que funciona. É um site do governo onde você se cadastra e ali tem a possibilidade de você escolher quais são os serviços, não é só o telemarketing, mas cobranças bancárias e tudo mais, telefonia, que você não quer receber aquelas ligações insistentes, fora de hora. Então tem essa possibilidade. Ele não é garantia de que você não vai receber, mas já é uma ajuda. Já é uma ajuda, né? E é uma ajuda também diante desse cenário virtual, desse cenário digital que a gente vive constantemente. Não tem como voltar atrás, é um processo que só vai caminhar para frente. Então, a gente também precisa se adequar diante desse processo e diante das questões relacionadas à justiça, relacionada ao direito, Todo mundo tem o seu limite, Como é aquela frase, aonde termina o meu limite, o meu direito. É onde começa o meu. É onde começa o do outro, Shelley, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente, tá? Foi muito enriquecedor esse bate-papo. E sempre lembrando a vocês todos que o curso de Direito da Fibra é referência há 16 anos aqui no Pará, com nota máxima no MEC. E tem turmas de manhã, de tarde e de noite com professores que são referência no meio jurídico. Saiba como agendar a sua prova online e ingressar no curso através do site da Fibra. É só acessar o link que está aqui embaixo na tela e procurar fazer a sua melhor escolha.